Questão do Enem, PPL 2015, ou seja, nem segunda aplicação 2015, uma questão sobre o petróleo. O quadro apresenta a composição do petróleo. Então, nós temos aí um quadro que mostra as diversas frações do petróleo, o número médio de átomos de carbono de cada fração, o ponto de ebulição e os usos. Então, a fração superior, gás, tamanho de 1 até 5 átomos de carbono, ponto de ebulição de menos 160 a 30 graus Celsius, é utilizado em combustíveis gasosos. Próxima fração do petróleo, gasolina, que tem de 5 até 12 átomos de carbono, ponto de ebulição de 30 até 200. Por quê? Porque à medida que vai aumentando o número de carbonos, vai aumentando o ponto de ebulição. Tanto é que também, à medida que a gente vai descendo nessa coluna, como vai aumentando o número de átomos de carbono, também vai aumentando o ponto de ebulição. Para hidrocarbonetos, essa é a regra. Quanto maior o número de átomos de carbono, maior a superfície de contato entre as moléculas, considerando que essas moléculas sejam lineares, ou seja, não ramificadas, e, portanto, quanto maior a intensidade das ligações intermoleculares, porque a superfície de contato é maior, maior o ponto de ebulição. Então, aumentando o número de carbonos, aumenta a superfície de contato, aumenta a intensidade das ligações intermoleculares, aumenta o ponto de ebulição. A gasolina, de 30 até 200 graus Celsius, é um combustível de motor. Querosene, de 12 até 18 átomos de carbono, ponto de ebulição variando de 180 até 400 graus Celsius, é usado como diesel e combustível de alto forno. Lubrificantes acima de 16 átomos de carbono, com ponto de ebulição superior a 350 graus Celsius, usado como lubrificantes de motores, por exemplo. Parafinas acima de 20 átomos de carbono. A parafina, na temperatura ambiente, ela já é sólida, é um sólido de baixo ponto de fusão, sólidos de baixa fusão, podem ser usados para fazer velas, fósforos. Asfalto, acima de 30 átomos de carbono, de 30 até 80, 90 átomos de carbono, são resíduos pastosos usados na pavimentação. Então, o petróleo bruto é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, desde um carbono até 90 átomos de carbono, 100 átomos de carbono. Como é que eu separo as diversas frações do petróleo? A fração gasosa, a fração gasolina, a fração querosene, fração lubrificante, parafinas, asfalto e outras, como nafta, óleo diesel. Aqui são alguns exemplos. Eu separo através de um processo chamado de destilação fracionada. Então, através de uma destilação fracionada, você separa os diversos componentes do petróleo. A destilação fracionada é um fenômeno físico que se baseia na diferença dos pontos de ebulição. E o que é fundamental você saber, que a destilação fracionada é feita numa coluna de fracionamento muito grande, e lá na parte superior, do mesmo jeito que está aqui na parte superior dessa tabela, na parte superior saem as moléculas com o menor número de átomos de carbono, consequentemente com o menor ponto de ebulição. Por quê? Porque é menor a intensidade das ligações intermoleculares, já que o número de carbonos é menor. São substâncias mais voláteis, porque elas têm um menor número de átomos de carbono. Já na parte inferior, tudo ao contrário. No exemplo aqui, a maior fração foi o asfalto, que vai até 80 átomos de carbono. Nós teremos um maior número de átomos de carbono, um maior ponto de ebulição. Como aumenta o número de átomos de carbono, aumenta a superfície de contato, aumenta a intensidade das ligações intermoleculares e, consequentemente, como aumenta o ponto de ebulição, são substâncias menos voláteis. Você lembra qual é a ligação intermolecular? A ligação intermolecular, ela é chamada de dipolo induzido, também chamada de dipolo instantâneo. E tem outros sinônimos,
Pode ser chamada também de forças de dispersão, forças de dispersão, forças de London, dispersões de London. Todos esses termos são sinônimos para essas ligações intermoleculares que existem entre as moléculas do petróleo, que são moléculas apolares. Então ele pergunta, para a separação dos diversos constituintes do petróleo, com o objetivo de produzir as diversas frações, entre elas a gasolina, o método a ser utilizado é o quê? Item A, filtração. E aí? É verdade que por filtração você pega o petróleo e obtém as frações do petróleo? Falso. Item B, destilação. Verdadeiro. E ainda sou mais detalhado, destilação fracionada, porque existem dois tipos de destilações. Tem a destilação simples e a destilação fracionada. Qual é a diferença, Alexandre? Destilação simples é para separar os componentes de uma mistura homogênea de sólido dissolvido em líquido. Por exemplo, eu dissolvi açúcar em água. Como é que eu consigo separar agora o açúcar e a água? Destilação simples. Você aquece, a água evapora, condensa no condensador e você obtém a água de novo. E o açúcar não evapora. Você separa, então, por destilação simples. Destilação simples, porque tem um líquido e um sólido. Quem evapora é o líquido, o sólido não. Destilação fracionada é para você separar uma mistura homogênea de líquidos. No petróleo nós temos uma grande quantidade de moléculas que vão ser separadas, cada uma delas vai evaporando, mas elas têm pontos de ebulição diferentes e serão separadas com base nos seus pontos de ebulição, que são diferentes. Então, destilação fracionada é para separar uma mistura de líquidos e a destilação simples, sólido misturado em líquido. Então, a destilação, ele disse apenas destilação, é o item B. Ficou subentendido aí que é uma destilação fracionada. Vamos para os outros itens. Decantação. Falso. Decantação você usa, por exemplo, para separar areia e água. A areia, como é mais densa, decanta no fundo do recipiente, você separa da água. Por decantação, a água barrenta, basta esperar decantar aquelas partículas de sólido no fundo do recipiente. Item D, precipitação. Falso. Precipitação, por exemplo, você faz uma reação química que forma um sólido insolúvel. Esse sólido precipita no fundo do recipiente. Também não é por precipitação. Muitas reações químicas originam substâncias insolúveis, que a gente chama de precipitado. Item E, centrifugação. Centrifugação é quando você utiliza uma centrífuga para acelerar a decantação. Também não é nem por decantação, nem por centrifugação que você obtém as frações do petróleo. É por destilação fracionada. Então, o único item a ser marcado, item B de bola.